Olá, estamos de volta aqui, começando mais um trimestre com a lição da Escola Sabatina, através do Conexão 7. Neste trimestre nós vamos falar sobre algo aqui bastante prático, que é a respeito da verdadeira religião. Aquela religião que Jesus, quando aqui esteve na Terra, ele fez questão de enfatizar. Quando você fizer isso aos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E nós temos aqui dois convidados especiais que já são conhecidos da nossa Conexão 7. Temos aqui o Malton. Tudo bem, Malton? Tudo bem, Olívio? É um prazer estar aqui. Tudo bem, Iverson? Tudo bem, Malton. E o Iverson, que já foi apresentado pelo Malton. E eu vou pedir aqui que o Malton nos dirija uma palavra de oração para que a gente possa começar o estudo sob a orientação do Espírito de Deus. Muito bem. Vamos orar. Querido bom Deus, obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Obrigado pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho mais sobre a Tua Palavra. E com isso o nosso coração ficar mais alegre e sabermos como vivemos mais felizes de acordo com a Tua vontade. Amém. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e esteja conosco aqui nesses momentos, Senhor. Trabalhe em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de lembrá-los que nós estamos aqui sendo acessados, através da internet, redes sociais. Você pode conectar com facebook.com/conexão 7, numeral 7, Curitiba. Repetindo, facebook.com/conexão 7, Curitiba. E também você pode acompanhar os estudos através da lição da Escola Sabatina, que é disponibilizada através de mais.cpb.com.br. mais.cpb.com.br. E o tema deste trimestre, que é até começando o nosso bate-papo informal, não é mesmo? Ele fala algo sobre, eu fiquei imaginando assim, Malto, porque ele diz aqui, o tema do trimestre é meus pequeninos irmãos servindo aos necessitados. Né? Então é essa missão maior, talvez, daquele que conhece a Deus, a mensagem, de que nós estamos aqui para servir as pessoas, e principalmente aqueles que necessitam. Né? Nós vamos encontrar aqui na lição também algo a respeito assim, de um certo preconceito que acontece, que a gente acaba convivendo aqui no mundo, de fazer distinção de pessoas. Né? Você, às vezes, se considera melhor do que os demais e aquelas pessoas acabam se sentindo diminuídas. E isso afasta-as daquela mensagem que nós poderíamos apresentar com muito mais eficácia se nós tivéssemos uma atitude um pouco diferente, não é mesmo? E a lição deste primeiro encontro, a lição número 1, fala Deus criou reticências, né? Deus criou. Vamos ver qual é a obra. E o versículo que nos orienta ao estudo que está em Provérbios 14:31, onde nós lemos: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Ou seja, se nós adotarmos alguma atitude preconceituosa em relação às pessoas, nós estamos aqui na realidade ofendendo aquele que criou essa pessoa, que é diferente de nós. Mas se nós ajudarmos, se nós nos compadecermos daqueles que são necessitados, nós estaremos honrando a Deus. O que você pode dizer, Malton, para complementar esse pensamento? Olha, Olívio, interessante o assunto da lição desse trimestre, né? Eu acredito que ele vai fazer a gente refletir sobre muita coisa. Mas o autor da lição, eu percebo que a primeira coisa que é a lição dessa semana, ele parece que ele quer dar uma enquadrada na gente. Né? Ou seja, quem você é, da onde você veio, como surgiu tudo, para a gente começar a entender e talvez chegar na nossa missão, no porquê que a gente tem que olhar para o nosso próximo e assim por diante. Né? Então a lição começa falando sobre a criação. Por que Deus criou um vislumbre da criação? Né? Domingo vem falando sobre isso e a gente vai discutir algumas coisas legais aí na semana, mas uma coisa importante assim que eu considero assim, dentro do processo da criação, é que a gente está nesse mundo e nós temos que interagir com ele, e Deus nos criou também com um livre-arbítrio. Essa semana até estava tendo uma reflexão sobre isso, assim, sabe? Talvez um dos maiores dons que Deus nos deu foi o livre-arbítrio. E o inimigo, ele age hoje... me permita até, que é uma opinião pessoal, né? A impressão que eu tenho que o mundo inteiro, que a pressão do grupo, que a pressão
que a gente pode considerar da mídia e outras coisas mais, tudo que nos envolve aqui como mundo, parece que trabalha para criar uma situação que eu diria assim, que é a síndrome da falta do livre-arbítrio. Hoje a gente parece que é afetado por uma pressão de grupo, as pessoas, né, que elas vão correndo para um lado, como se fosse uma manada, assim, vão correndo para o outro, e como se não tivesse livre-arbítrio. Parece que a gente não pensa nas coisas, as coisas são feitas assim porque todo mundo faz. Então, a lição de domingo já me fez refletir sobre isso. Assim, poxa, Deus começou, Ele fez uma estrutura, Ele montou uma estrutura para o homem, uma estrutura perfeita. A gente vai ver aqui que Ele colocou fases, né? Ele veio construindo. Não sei se eu já posso ir pulando assim, sabe, Olívio, porque eu fico vendo Deus criando o mundo assim, agora Ele fez isso. Então, cada coisa que Ele fazia uma análise. Puxa, e viu Deus que era bom, muito bom. No final, né? Cada coisinha que Ele fazia assim, ó, agora nós vamos fazer isso aqui e tal. E depois que Ele fazia, eu imagino, né, que Ele ficava, acho que olhando assim e tal, pá. Se a gente pode dizer isso, né? Mas Deus olhava assim, puxa, ficou muito bom. E Malton, eu gostei muito da metodologia que o autor da lição utilizou. Uhum. Porque quando ele nos localiza através da criação, nós realmente adquirimos uma referência sobre quem nós somos e sobre quem Deus é. Então, na realidade, quando nós olhamos para a criação, nós podemos responder duas perguntas básicas. Primeiramente, como que eu devo me relacionar com essa criação? Uhum. Como que eu devo me relacionar com o próximo? Como que eu devo me relacionar com as demais criaturas da Terra? E a segunda questão que eu consigo responder de maneira muito interessante é: quem é Deus? Porque através da criação e através de todas as consequências que o pecado trouxe para a criação, ainda ela reflete muito do caráter de Deus, da organização, do amor, né, do compartilhamento das coisas. Então, eu percebo assim que quando nós vamos lá para o Gênesis, nós conseguimos olhar para o outro de maneira diferente e olhar para a criação de maneira diferente. E isso vai fazer toda a diferença na nossa maneira de interagir e de agir frente à sociedade. Frente ao meu semelhante, ao meu ambiente. Ao né? meu ambiente. Muito interessante. O Malton falou uma coisa interessante, assim, eu vejo que, de fato, Deus nos criou como seres relacionais, não é? Agora, esse relacionamento, vocês falaram de criaturas, né? Eu diria, não estaríamos também perfeitamente integrados ao meio ambiente, na questão relacional, com tudo que Deus criou, porque fala ali que Ele proveu a nós todas as nossas necessidades, né? Então, eu fico imaginando assim, quando Ele imaginou, o homem vai precisar se alimentar, então eu vou criar aqui frutas, algo que seja próprio para a sua alimentação, né? Através disso, eu tenho a semente que vai proporcionar continuidade, sabe, uma coisa assim muito interligada, né? E a gente ouve muito falar hoje sobre a questão do meio ambiente, isso é importante que a gente ressalte, que quando há uma quebra, quando há uma desarmonia no nosso sistema, ele acaba trazendo consequências, né? Aí falam, por que existem muitas chuvas, muitas tempestades, muitos alagamentos? É porque há desmatamento, você compreende isso? Então é mais ou menos assim, quando você quebra essa harmonia que Deus estabeleceu, você acaba interferindo e proporcionando um resultado catastrófico para nós, né? Então eu vejo, de fato, que Deus nos criou como seres relacionais, não apenas com os demais seres criados, as demais criaturas, né? Os animais também, tudo, mas também o meio ambiente, né? Tudo aquilo que Ele proporcionou a nós, porque isso foi criado para o quê? Para a nossa sobrevivência e para a nossa felicidade, né? E uma questão também muito interessante nisso que você está colocando, Olívio, o relato da criação coloca aquela questão. Quando Deus finalizou uma determinada tarefa, Ele falou, é muito bom. Né? Ali você vai encontrar em Gênesis 1, em vários versículos, né? Versículo 4, versículo 10, 12, 21. E quando ele terminava, ele falava assim... e viu Deus que era. E viu Deus que era bom. E no final ele conclui, era muito bom. Agora, era muito bom. Mas por que ele falou que era muito bom ali? Era a conclusão da criação.
ele veio criando os luzeiros, a separação, a terra, os animais, as plantas. No 6º dia ele cria o ser humano. E aí estava completo a obra. Ele falou, é muito bom, muito bom. Então você percebe, na realidade, isso traz uma outra questão para nós. Se Deus fez tudo muito bom, e ele colocou o ser humano para cuidar disso aqui, nós somos mordomos. Nós somos administradores dos bens que Deus criou. Você usou um termo aqui, mordomo, né? A gente pensa Mordomo. assim, muitas vezes... Eu já pensei em mordomia. Mordomia. Já pensou em alguém servindo uma bandeira? Servindo e tal. Não, ou até isso que o Malto falou também, não a questão de você estar servindo, mas também tendo algumas mordomias, que hoje é muito comum, né? Você tem um termo assim um pouco pejorativo. Ele até. vai pros Então dois vamos lados. explorar um pouquinho mais esse entender tema. o que é o claro. mordomo da terra, no caso. É muito bom. É muito bom. Sobre essa questão, a questão do mordomo, da terra, né? O autor usa uma expressão assim que Deus deu ao primeiro casal e ao restante, né, que somos nós, que viriam, uma função na criação, que é justamente essa questão da mordomia. Então ele falou assim, está lá em Gênesis 1, 28 e 15, né? Dominai a terra, dominai os animais, dominai os peixes. E ele fala assim, cultivar e guardar a terra. O que significa isso? Isso faz parte da mordomia, que é o que você estava falando aí há pouco, né, Olívio? Qual é a nossa interação com o meio ambiente, por exemplo? Né? Até digo assim, porque você tem um certo conhecimento nessa área, né, de cultivar a terra. Pouquinho, um pouquinho. Tá? Qual exemplo que você pode trazer para nós, assim, em termos disso? Você falou ali de subjugar a terra, de dominar a terra. E a gente pensa assim, tá, então eu vou ter um domínio pleno sobre elas, de que forma? Porque, veja, a orientação é de Deus, então eu parto do pressuposto que o que ele está pedindo, esse domínio, digamos, controle sobre tudo que está na Terra, é com um propósito bom, né? Não um propósito de satisfação pessoal apenas. Você vai procurar explorar a Terra dentro dos seus limites também, você vai procurar fazer com que a Terra produza da melhor forma possível, mas de uma forma assim racional, né? Que não sobrecarregue. Não é a ganância de querer ganhar, não. É de proporcionar aquilo que você precisa. Que hoje a ciência, né, mostra pra gente que você tem que ela tem o tempo de descanso dela, que você tem que repor as energias dela, enfim. E quando isso não acontece, qual que é o resultado? E quando isso acontece, ela enfraquece, ela não produz, né? E, enfim, as consequências... E dá para perceber ali no capítulo 1 de Gênesis 28, os conceitos modernos de sustentabilidade. Sustentabilidade. Eu fiquei pensando nisso, Olívio. Que é muito, né, na história de Israel, isso. Sim, sim, porque você percebe ali, né, quando Deus abençoou o primeiro casal, ele falou assim, Gênesis 1, 28, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, nós temos aí um crescimento populacional. E esse crescimento populacional, ele é seguido, por exemplo, de todo um cuidado com os meios de manutenção da vida aqui na Terra, né? E aí, na sequência, vem a palavra ali, sujeitai-a, dominai-a, sobre os peixes do mar, ou sim, sobre toda a criação. Algumas pessoas olham isso aqui, elas olham o peso e a força dessas palavras, e muitas vezes tem uma compreensão errônea. Sujeitar e dominar não é você explorar a natureza e destruir a natureza. Vai se tornar um predador, né? Não predador, porque o verso anterior diz assim, olha, enchei a terra. Então como que eu posso explorar a terra, acabar com os recursos naturais, sendo que eu preciso garantir que esses recursos naturais estejam disponíveis às gerações que vêm na sequência. E a Bíblia é muito clara, em Gênesis 2,15, ela vai enfatizar ainda mais esse aspecto, quando diz assim, ó, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Aí esses dois verbos aqui... O que significa isso, né? Cultivar e guardar. Dentro daquilo, né, que o Olívio perguntou para você, cultivar é você cuidar. Só uma coisa, vou aqui criar Vamos lá. Vamos ampliar um pouco. Por exemplo, o que quer dizer cultivar? Porque eu quero cutucar um pouquinho, eu coloquei algumas palavras aqui. Cultivar significa você não tocar? Não. Né? Eu tô dando essa cutucada porque muitas vezes até algumas ideias e filosofias até que se fala por aí hoje é que, nossa, você não pode tocar.
porque senão não vai ter futuro, uma coisa assim, Uhum. coisas parecidas. É porque eu falo isso porque a impressão que eu tenho é que nós, como sociedade moderna, a gente está muito voltado aos extremos, né? Ou ao extremo assim, isso aqui é um santuário que você não pode tocar. Ou então a gente gosta também de ir para o outro lado, assim, não, eu vou explorar, nós vamos tirar tudo que tem daqui sem se preocupar com amanhã. É verdade. Então, eu gostei desse termo, porque eu acho que a Bíblia, ela é... Mas, Malton, quer ver, até me permite, que quando você está num relacionamento, vamos pensar lá atrás, adolescência, juventude, aquele negócio de você se aproximar de uma pessoa, né, ter interesse. Usava esse termo, né? Ele está cultivando. O que é aquilo? Você está entendendo? Você está mantendo, está preparando para o futuro. Para um futuro. Para um futuro. Cultivar, ele está relacionado a plantar, né? Eu estou plantando a terra, eu estou cultivando a terra. Você está fazendo isso, você está pensando o quê? Sempre você está pensando no futuro. Você está pensando na subsistência, né? Na continuidade. Você está investindo naquilo. Eu diria assim que você está pensando na sustentabilidade. E Deus, interessante que esse verso aqui, veja, quando Deus falou isso aqui, o pecado não tinha entrado ainda, né? Não. Entendeu? Deus está passando essa responsabilidade para a gente. Com certeza. E eu penso assim, né, Malto, que a questão do cultivar também, ela tem o aspecto de você fazer alguma coisa prosperar. Né? Eu coloquei essa palavra, inclusive, aqui nas minhas anotações. E desenvolver. Então, ao mesmo tempo, né, que você tem essa responsabilidade de estar ali cuidando da terra, você tem que fazer com que ela se desenvolva, né? Você tem que fazer com que ela prospere, com que ela gere recursos, né? E ao mesmo tempo, o convite aqui é para proteger a natureza. Mas por que isso? Se a gente entender o propósito, né? A lição fala assim, se abrirmos nossos olhos e observarmos as grandezas da criação, poderemos ver que somos verdadeiramente os recebedores das maravilhosas bênçãos de Deus, né? Nossa resposta, mesmo em meio às provações, deve ser de gratidão. Exato. O autor fala aqui que Deus fez tudo isso para o prazer e deleite do homem. Só que deu a responsabilidade para ele também de cuidar. Cuidar é isso que nós estamos falando. Porque a terra não é nossa, né? Não é nossa. Nós somos mordomos. E quando nós cuidamos também, nós estamos aí demonstrando respeito e reverência para quem? Para quem criou. Para quem criou, para com Deus. Quando eu desrespeito a obra que Deus fez, eu estou dizendo assim, isso aí não tem valor. Isso aqui não me importa, eu não tenho interesse nisso. E de alguma maneira isso vem afetar o meu relacionamento com o próprio Criador. Então, eu preciso, e a Bíblia ela faz esse convite para mim, para você, querido amigo que está nos acompanhando ali, para que a gente mude a nossa visão, para que a gente mude a maneira da gente enxergar a natureza, enxergar o próximo e enxergue através da lente de Deus. Isso vai fazer toda a nossa diferença como cristãos, como pessoas que crescem. Você quer complementar, Marcos? Não, Wilson, de forma prática, né, eu entendo que o que a Bíblia está falando para nós e que sempre foi, né, sempre foi assim. Hoje a gente, que foi a minha fala no início, às vezes a gente tenta ir para uma corrente filosófica até, porque o mundo está distribuindo várias por aí. Mas a nossa reflexão aqui é com relação à Bíblia, que sempre foi assim. Então, desde as pequenas coisas, eu diria assim que nós como cristãos, como seguidores da Palavra de Deus, quando nós temos que estar sim preocupados com o que eu estou produzindo de lixo, o que eu estou fazendo com ele, né? As coisas pequenas tem tudo a ver com o que nós, né, com o que nós estamos, como nós estamos cuidando e pensando no futuro e transformando tudo isso daqui de uma forma sustentável e preocupado com as próximas gerações. Também. Mas sabe por que aconteceu isso? Porque nós estávamos falando aqui que no início era assim antes do pecado, você comentou isso. Isso. Então até então havia harmonia. Com a entrada do pecado, vou dizer aqui que o homem não soube fazer proveito do livre-arbítrio, daquilo que Deus havia concedido a ele, que é a liberdade do que é imoral. Então todos os seres criados, eles estavam sobrevivendo, vivendo pelo instinto, mas o homem foi dado o privilégio de tomar decisões, não é mesmo? E a partir do momento que ele começou a cobiçar além daquilo que era necessário a ele, é que começou a criar uma certa aqui, um certo desequilíbrio, aquela harmonia que havia entre todos os elementos da natureza, acabou se
A coisa começou a ficar complexa. Complexa, né? E Ficou complicou e chegou até hoje. Porque É. não haveria mais o quê? Aqui fala, não havia mais harmonia entre o homem e o mundo natural. E é o que a gente enfrenta. Agora imagina hoje. Nós temos essa questão, consequência natural da desarmonia, e temos aqui agora um conflito de livres arbítrios entre todos os habitantes da Terra, cada qual pensa do seu próprio modo, né? Tenta fazer prevalecer a sua vontade. E o que nós vemos? A consequência? Confusão. Confusão total, né? Eu queria até fazer aí uma leitura aqui, Olívio, disso que você está colocando. Lá em Gênesis 3, verso 17, diz assim: em fadigas obterá dela, ou seja, da terra, o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó retornará. Então você percebe as consequências imediatas que o pecado ocasionou ali, nessa separação entre o ser humano e Deus, e por consequência entre o ser humano e a própria natureza, a própria obra criada de Deus. Então, Deus, na realidade, ele estava mostrando para o ser humano as consequências que ele ia ter que enfrentar diante dessa separação voluntária que o ser humano teve de Deus. Porém, uma questão que nos deixa ainda esperançoso é que Deus não nos deixou só. Essa mesma natureza que um dia ele criou e que hoje, de repente, sofre as consequências do pecado, é uma natureza que nós temos a promessa de uma restauração. Nós temos também o convite para sermos cuidadores, mordomos, né, dessa natureza. Então, mesmo nós passando pela dificuldade que o pecado acarretou e trouxe sobre a natureza, sobre a humanidade, sobre os relacionamentos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, a lição ela vai tocar nisso aí, ainda há esperança. Nós não podemos afastar esse conceito importante da nossa vida. Porque se a esperança ela falhar, não nos resta mais nada. A nossa visão sobre o mundo, sobre a existência, ela se deteriora e o ser humano, ele acaba. Então, Deus está falando assim, olha, não perca a esperança. Não perca a esperança porque eu já providenciei um meio para que as coisas se resolvessem. E graças a Deus, né? Porque aonde o ser humano falha, nós não temos condições de resolver todos os problemas aqui da Terra, de sustentabilidade, de relacionamentos, mas isso Deus pode fazer. Até o Malto vai falar daqui a pouco sobre a questão do objetivo, da lição mesmo, fala a respeito daqueles que são os destinatários de tudo isso. Primeiro, das providências que Deus tomou e das consequências que o homem proporcionou, né, em função dessa interferência que houve nesse plano maior, que é o ser humano, né? São os necessitados, nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas até achei interessante sua colocação, eu vejo assim, quando você está procurando um endereço, você está ali no seu veículo, né, dirigindo, você coloca no GPS determinado endereço, ele dá para você um percurso. E você pensa assim, não, ele está me levando para um lugar diferente, ou indo para um caminho mais difícil, né? Eu conheço mais ou menos essa região, eu vou por aqui. O que acontece ali com o aparelhinho? Reprogramando, né? Eu vejo assim, cada vez que você age de uma forma contrária à orientação daquele que sabe, Deus vai se reprogramando, mas ele não desiste, ele vai te mostrar o caminho, ele apenas reprograma. Talvez você vai chegar um pouquinho depois, né? Exatamente. Vai atrasar um pouquinho o teu tempo de chegar. Ou vai passar por alguns lugares que Deus talvez não gostaria que você passasse. Mas já que essa é a sua opção, ele respeita, então tudo bem, nós vamos seguir esse caminho. Agora eu vou reprogramar para que o destino seja certo, né? E agora, Malto, vamos falar então aqui sobre a rede familiar da humanidade. Eu penso assim, fala de entretecidos, né? Eu penso assim, eu imaginei uma teia de aranha. Sabe aquelas teias que você está passando na floresta e de repente vê uma teia enorme na sua frente? E você percebe que a aranha está no cantinho ali esperando um movimento qualquer para poder atuar, né? Aí você toca naquela teia, ela forma ali uma vibração, um movimento, e isso acaba interferindo em todo aquele processo, né? Ou para satisfazer a necessidade da aranha, no caso, ou simplesmente você vai acabar destruindo aquilo que ela projetou. E então, se nós estamos assim entretecidos, entrelaçados, integrados à natureza como um todo, todas as atitudes que eu tomo, elas geram consequências para outras pessoas.
Seu movimento aqui, você está na teia, não esqueça disso. Você vai sentir lá, o Iverson ali e outra pessoa mais. Isso pode ser para o bem ou para o mal, né? E a lição fala da rede familiar da humanidade, né? Então nós vemos aqui duas coisas, que nós estamos de fato envolvidos e que o mal que sobrevém a qualquer parte da grande fraternidade humana põe todos em perigo. Ou seja, você coloca as pessoas em perigo e você acaba se tornando também objeto daquele perigo que vai acontecer da consequência. Como que é isso? Olívio, parece até que mudou de assunto da lição, Parece, né? né? Mas no fundo, o que a gente estava falando até agora era da infraestrutura, que é da teia de aranha, né? Deus criou, ou seja, de onde a gente veio, a gente está todo mundo junto, o que um faz influencia no outro e tal, e tudo mais. E realmente nós somos seres relacionais. E me fez uma boa reflexão a pergunta o termo que o autor usou, porque ele pegou e usou um verso assim que parece que eu nunca tinha pensado nisso daí. Porque ele usou aquele verso da pergunta que Deus fez para Caim. Caim, onde é que está teu irmão? E daí Caim pega e responde como todos nós respondemos. De forma até irônica. De forma até irônica. Por acaso eu sou tutor do meu irmão? Olha só, mas não é isso que a gente sempre faz. A impressão que eu tenho é que Deus está perguntando isso para a gente agora e em vários outros momentos, e a gente sempre tem essa resposta. Por acaso eu sou tutor do meu irmão? Eu acho que essa é uma reflexão espetacular da lição, porque interessante que a Bíblia, no relato bíblico, né, Deus não responde assim na lata a continuidade dessa pergunta de Caim, mas deixa claro que a resposta dele é sim. Sim, com certeza. Você é, com certeza você é. Você é tutor do seu irmão. E é bom a gente pensar uma outra coisa também, né? Porque a partir do momento que nós temos a consciência de que Deus é o Criador, que nós somos as criaturas, e que todos têm o mesmo direito, o mesmo privilégio, digamos, que nós temos, que nós imaginamos que temos, né? Muda um pouco, né, Malton? Porque eu penso assim, como que você vai destratar ou tratar mal uma pessoa, sabendo que aquela pessoa é criatura de Deus também, foi criada por Deus. Ou seja, tá, tudo bem, eu estou fazendo isso com ela, não é comigo. Está acontecendo com ela, não é comigo. Mas não deveria me afetar isso de saber, poxa, é uma criatura de Deus. Vou falar uma coisa aqui que me veio agora, não tinha nada a ver com a lição, mas eu imagino porque uma vez eu passei por essa situação. Não vou fazer crítica a ninguém, eu acho que todo mundo tem liberdade para ter o seu momento de lazer, né? Mas eu estava na residência de uma família uma vez e estava tendo ali uma final dessas lutas, MMA, não sei, lá, não sei bem como é que funciona isso, mas é aquilo, enfim. E eu vi ali dois homens se espancando, né? E o pessoal ali, eu peguei o controle remoto, brincadeira, acabei mudando de canal, eles não perceberam, eles ficavam intrigados lá, voltavam, então enfim. O que me veio naquele momento, sabe? É mais ou menos isso. É bom você perceber uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus ser desfigurada. Sabe, aquele sentimento me veio. Pensei, isso aqui, gente, não é legal. Por quê? Porque talvez o propósito do inimigo, nossa vida, seja justamente isso. Atingir a Deus através da nossa vida. Né? Quando uma pessoa está, digamos assim, desgraçada, desfigurada, né, arruinada, isso parece que é um troféu do inimigo, né, perante Deus. Que ele chega e diz, essa é a criatura, feita a sua imagem e semelhança. Deus, como Pai, não se condói daquela situação. Então, como nós, seres humanos, muitas vezes, acabamos agindo com preconceito, com, de certa forma, assim, contra as outras pessoas, né? Diminuindo o que aquela pessoa é, porque ela é uma criatura, então, tanto quanto eu. Então, eu não tenho esse direito de fazer isso. Por isso eu falei, no momento em que nós temos consciência de que Deus é Criador, que nós somos criaturas, nós passamos a ver o ser humano como sendo nosso irmão. Quando você fez essa colocação sobre Caim, né, e Abel, nós somos, sim, tutores, guardadores do nosso irmão, porque nós temos influência. Nós temos que estar preocupados com isso. Né, se ele proporcionou a nós algumas coisas a mais do que a outras, eu não deveria usar isso justamente para nivelar um pouco essa situação daquela outra pessoa que não está tendo a mesma oportunidade, o mesmo momento, o privilégio que você tem? Olívio, eu entendo que essa situação das pessoas, da pobreza, né, da miséria,
faz parte dessa complexidade que a gente comentou aqui, que veio depois do pecado. Salomão, ele tem um recado, aliás, ele tem vários recados duros, né? A Bíblia, de forma geral, tem alguns recados duros para nós, e especialmente lá em Provérbios 14, 31, está dizendo assim: o que oprime ao pobre, tem a ver com isso que você falou também, Olívio, o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou. Então, aqui Salomão até está sendo mais duro, né? Porque às vezes a gente é só uma questão de não ajudar. E às vezes é pior ainda, a gente acaba oprimindo ao pobre, ou se aproveitando da situação dele, para algum benefício próprio, talvez. Mas a este honra o que se compadece do necessitado. Então, a pessoa que oprime o pobre, ela insulta a Deus. Mas quando você se compadece do necessitado, você honra a Deus. Eu fico imaginando, Olívio, que é como assim, você está dizendo assim para Deus: Deus, por que você está ajudando uma pessoa? Qual o real sentido que você está ajudando uma pessoa? E você está falando assim, você está ajudando porque ele é igual a mim, e ele foi criado pelo mesmo Deus que eu fui criado, e ele não pode ficar na situação diferente de mim. Deixa eu compartilhar então um verso aqui, em Provérbios também, 22, versículo 2. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Complementa, na realidade, essa questão que você está falando. Essa questão de você honrar a Deus. Por quê? Porque você enxerga no outro uma criatura como você. E a questão, eu fiz uma anotação aqui, o desprezo que às vezes uma pessoa sente pela outra é um sentimento equivocado de superioridade entre o rico e o pobre. Né? E o que justifica esse sentimento? Existe algo que possa justificar esse sentimento de superioridade de uma pessoa frente à outra? Sendo que quando eu olho para Deus, eu vejo em Deus a mesma origem para nós, certo? Então, na realidade, não existe nada que justifique esse sentimento. E Deus, Ele está fazendo um convite para mim e para você hoje, para que a gente possa olhar o próximo a partir desse... se eu encontro uma outra pessoa que passa por necessidade, passa por dificuldade, o convite é para que eu ajude essa pessoa. E assim eu vou estar cumprindo aquilo que Deus espera de mim também. E não esquecer uma coisa, até o que é pior, né, nos nossos dias, é que a gente não só deixa de fazer isso, né, olhar dessa forma, como tenta até responsabilizar muitas vezes a Deus pelas coisas erradas e ruins que acontecem, né? E a lição, ela fala uma coisa interessante, que está em Beneficência Social, um livro muito interessante que fala sobre essa questão relacional com a comunidade, com as pessoas necessitadas. Diz assim, se os homens cumprissem seu dever como fiéis mordomos dos bens de Deus, nenhum clamor haveria por pão, nenhum sofredor em penúria, nenhum desagasalhado em necessidade. É a infidelidade dos seres humanos que gera o estado de sofrimento em que está mergulhada a humanidade. Ou seja, veja como isso é importante. É forte, né? É forte, né? Ele diz mais ou menos assim, eu dei a você tudo o que você precisa. Se você está usando mal, ou se você está retendo, ou se você está prejudicando alguém... Isso está trazendo consequências para outra pessoa. Consequências para a pessoa. Não esqueça que estamos entretecidos aqui, né? E a lição, qual era o tema? Deus criou. Que a gente sempre tenha em mente isso, que Deus nos criou a todos, mas nem todos teremos talvez as mesmas felicidades, os mesmos momentos. Eu diria que oportunidades todos temos, mas muitas vezes a nossa maneira de ver não permite enxergar qual é uma boa oportunidade, porque nós fazemos uso errado muitas vezes do nosso livre-arbítrio, né? E as consequências vêm. Mas não esqueça, Deus está sempre reprogramando. Nós temos essa esperança de que, por mais que eu tenha cometido algum erro, feito alguma coisa, Deus é capaz de nos reprogramar, né? Chegamos ao final, né? Uma lição bacana, começando aqui um trimestre. Muito boa. Acho que só foi um pontapé, né? Só um pontapé porque tem um montão de perguntas que ficaram na nossa... as perguntas ficaram na nossa cabeça e espero que durante o trimestre a gente... Cada semana a gente vai explorar um pouquinho mais esse tema. Perfeito. Né? Já o próximo, plano para um mundo melhor. Veja, Deus já tem a solução aqui para algumas coisas que nós abordamos hoje, né? Então nós agradecemos a você que esteve nos acompanhando. Não esqueça, você pode continuar acompanhando as lições através do mais.cpb.com.br, redes sociais, facebook.com/conexão7 Curitiba. Nós estaremos aqui na próxima semana
né? Agradecemos aqui ao Malton, agradecemos ao Iverson e a todos vocês que nos acompanharam, pela equipe de produção, por todos aqueles que estão envolvidos nesse grande projeto de levar a palavra de Deus através do Conexão 7, o nosso estudo semanal. Eu pediria ao Iverson que nos despeça com uma palavra de oração. Vamos orar então. Convido você também a nos acompanhar a oração. Querido e amado Pai, nós te agradecemos muitíssimo, Senhor, porque o Senhor nos deixou tantas orientações preciosas, Senhor Deus, através da Tua palavra, para que entendêssemos, Senhor, toda essa rede de relacionamentos dos seres humanos entre si, do ser humano com a natureza, para que não ficássemos, Senhor Deus, a tatear e buscando algo sem poder encontrar. Nós temos, Senhor Deus, realmente orientações precisas e sabemos também que a sua ajuda, a sua força, Senhor Deus, está disponível para que realizemos isso que o Senhor espera de nós. Somos falhos, somos pecadores, mas sabemos que o Senhor é um Deus que está interessado no nosso bem-estar, na nossa salvação, na nossa felicidade aqui nesta terra, Senhor Deus. E também nos prepara para o mundo por vir, Senhor. Amém. Agora, Pai, pedimos que nos despeças aqui, que nos acompanhe, também fique com os nossos queridos amigos que nos acompanham aqui através da internet, através dessa transmissão, que cada um seja abençoado e abraçado por Ti nesse momento, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado a vocês que participaram. Estaremos aqui na próxima semana. A todos, um final de semana feliz e abençoado.